Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. O tema de hoje é Deus me escuta. Amados, o Espírito Santo, ele está ministrando ao meu coração que muitas vezes nós, você e eu, quantas vezes nós questionamos dentro do nosso coração e nos fazemos essa pergunta: será que Deus está me escutando? E muitas vezes esses questionamentos vêm diante de uma oração que ainda não foi respondida, de algo que nós estamos há um tempo buscando no Senhor e ainda não tivemos a resposta que nós esperávamos. Aí muitas vezes vem esse questionamento dentro de nós: será que Deus está me escutando? Será que o Senhor está ouvindo as minhas orações? Será que o meu clamor tem chegado até os altos céus, aos ouvidos do nosso Deus? Amados, o Espírito Santo, ele diz para mim, diz para você neste momento que Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele nos escuta. A Bíblia diz que antes mesmo de uma palavra vir à nossa boca, o Senhor já conhece. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece cada uma das nossas necessidades. E o Espírito Santo, ele nos diz neste momento que Deus, ele escuta as nossas orações. E esse escutar de Deus não é apenas ouvir o que nós estamos falando, ouvir o que nós estamos clamando, mas atender, nos socorrer, vir de encontro às nossas necessidades. No livro de Salmos, capítulo 66, verso 19 e 20, diz assim: mas na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Amados, Deus não rejeita nenhuma oração. Nada que você coloca diante do Senhor fica sem resposta. Tudo que você tem colocado diante de Deus, as lágrimas que você tem derramado, cada oração, não importa a quantidade de palavras, não importa como que você estava no momento em que você colocou diante de Deus essa oração. A Bíblia deixa claro que o Senhor, ele ouve e ele atende a voz da nossa oração. A Bíblia diz que o Senhor não desvia em momento algum o seu amor de nós. O amor de nós, de Deus, está sobre nós. E em momento algum Deus desvia esse amor de nós. A Bíblia diz que ele ouve, ele não rejeita as nossas orações. Muitas vezes nós questionamos, será que Deus está ouvindo? Por quê? Nós ainda não recebemos a resposta que nós esperávamos, no tempo que a gente desejava. Porque, na verdade, a gente acha que a oração, ela é algo imediato. Eu pedi hoje, Deus me deu hoje. Pode ser que ele faça assim? Pode. Tudo depende do querer e da vontade do Senhor. Mas, geralmente, as orações são sementes. Nada que você planta hoje, você colhe hoje. Toda semente tem um tempo de colheita. Aí é necessária a paciência, a perseverança, é necessário respeitar o processo, é necessário respeitar o tempo daquela semente se tornar o fruto e ele ser saboreado, ele ser colhido. Assim, o Espírito Santo fala conosco, ele ouve as nossas orações, ele não rejeita. E além de ouvir, ele atende e a resposta vem no tempo dele, no momento dele e da maneira dele. Muitas vezes nós questionamos por quê. Não veio no nosso tempo, ou ainda não veio no tempo que nós esperávamos, ou não acontece da maneira que a gente desejava. Mas o certo é que Deus, ele ouve, ele responde e ele faz conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E toda resposta de oração, quando ela chega até nós, ela vem de uma maneira que nos surpreende. Ou seja, é melhor do que a gente imaginávamos. É melhor do que a gente conseguia imaginar no nosso coração. É melhor, porque é o que a palavra do Senhor afirma, né? Que Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. E no livro de Daniel, capítulo 10, verso 12, diz assim: então me disse o anjo dizendo a Daniel:
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amados, olha que interessante. Olha Deus nos ensinando o processo da oração, como funciona a oração. Daniel orou, propôs no coração a orar. Daniel começou a clamar, começou a colocar suas orações diante do Senhor. A Bíblia diz que 21 dias depois, 21 dias foi o tempo de Deus para responder Daniel. 21 dias foi o tempo que o Senhor determinou para trazer a resposta a Daniel. Mas quando o anjo da resposta veio a Daniel, o anjo disse assim para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. O que o anjo estava afirmando, Daniel? Desde o primeiro instante que você propôs no seu coração, desde a primeira palavra que saiu da sua boca, Deus ouviu. Deus ouviu a sua oração durante esses 21 dias. Deus ouviu no primeiro dia, Deus ouviu no segundo, Deus ouviu no terceiro. Deus ouviu, Daniel, as suas orações desde o primeiro momento que você colocou diante dele as suas orações, elas foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras, eu vim por causa da tua oração, eu vim por causa do teu clamor, eu vim obedecendo a ordem de Deus para vir até você com a resposta das suas orações. Amados, ele orou. Desde o primeiro dia, Deus ouviu, mas a resposta de Deus veio no 21º. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Desde o primeiro instante que você propõe a orar, desde o primeiro momento que você coloca algo diante do Senhor em oração, Deus ouviu, Deus atendeu, Deus escutou. Mas há um processo. Para Daniel foram 21 dias determinados para Deus enviar a resposta. Para você pode ser que seja menos ou seja mais, depende de como o Senhor determinou no coração dele, mas o certo é que Deus quer que você entenda que Ele está te ouvindo. Isso que você tem colocado diante de Deus, não importa o tempo, mas se você tem perseverado nisso, orado insistentemente, Deus está te ouvindo, e no tempo favorável dele, Ele envia o anjo da resposta. Pode ser que esse anjo chegue até você hoje. Pode ser que você ouça o anjo dizer para você hoje o que ele falou para Daniel: não temas, filho meu, não temas, filha minha. Desde o primeiro instante que você propôs a se humilhar diante de mim, foram ouvidas as tuas palavras, foram ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das suas orações, eu vim por causa das lágrimas que você derramou diante de mim, eu vim por causa de você, eu vim porque eu escutei o seu clamor, eu escutei as suas orações e eu vim com resposta. E que você entenda que a resposta virá do jeito de Deus. A resposta das suas orações virá da maneira de Deus e vai ser excelente do jeito que Deus determinou que fosse para você. Então, o que Deus quer que a gente entenda é que toda oração, ela é ouvida por Deus. Toda oração não é rejeitada por Deus. O Senhor ouve, o Senhor não rejeita, o Senhor não afasta de nós o amor dele. E toda oração, ela é atendida no tempo de Deus. Quem determina o tempo da resposta é Deus. Mas a resposta vem diante da perseverança no orar. Daniel orou 1, 2, 3, 21 dias. Se a resposta demorasse mais dias, ele continuaria orando, porque ele estava perseverando naquilo que ele queria. E a resposta veio no tempo de Deus. E quando o anjo chegou, o anjo deixou bem claro para Daniel: eu vim por causa das suas orações, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, Satanás e seus demônios, lutaram nas regiões celestes para tentar impedir que a resposta, que o anjo chegasse com a resposta até Daniel. Deus está falando comigo e com você quando você aplica o teu coração a orar, quando você se coloca diante do Senhor por uma causa, por um propósito, quando você clama, quando você derrama sua alma em clamor, em oração, Deus te ouve e no céu já começa um movimento por causa da sua oração. E esse movimento é justamente porque o anjo
de Deus foi enviado, recebeu uma ordem do Senhor, vá até ele, vá até ela, leva a resposta das orações que ele fez, que ela fez para mim. Eu recebi aqui nos altos céus, eu estou respondendo. Mas Deus está falando que quando Deus envia a resposta, Satanás e seus demônios tentam impedir você de receber aquilo que o Senhor determinou para você. E o que vai fazer, amados, com que o anjo prevaleça na ordem que Deus deu para ele, é a sua perseverança. Daniel continuou orando e a batalha acontecendo. Daniel orando e a batalha acontecendo. Mas Daniel perseverou. Deus fez o quê? Enviou reforço dos altos céus. Demônio do inferno nenhum é capaz de impedir Deus de te responder. Demônio nenhum, Satanás e seus demônios nenhum são capazes de impedir quando Deus envia resposta para você. Então persevere, continue perseverando, continue clamando, continue derramando diante de Deus as suas orações, porque Deus está te ouvindo. Deus não está rejeitando as suas orações. Deus não afastou o amor dele de você. Deus ouviu desde o primeiro instante que você aplicou o teu coração a orar. Há uma batalha no reino celestial por amor a você. Porque Deus já ordenou dos altos céus resposta para as tuas orações. Persevere, porque na hora certa, no tempo determinado de Deus para você, o anjo chegará até você e entregará a resposta das suas orações. Você ora, a resposta vem da maneira de Deus, no tempo de Deus, mas o certo que ela virá. O certo que ela virá, justamente por causa do amor de Deus, que ele não desvia de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida e fique na paz.